Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos, né, à programação especial Centro de Mídia da Educação de São Paulo. Hoje nós teremos aula de História com o professor Caio Vinícius. Né? Por sinal, tenho certeza que vai ser uma aula assim, muito importante, muito interessante, que é a baixa Idade Média e a crise do feudalismo. Então, eu passo a fala para o professor Caio. Olá a todos, né? Boa tarde aí nesse novo momento, essa nova fase que a gente vive aí nesse aprendizado à distância. Antes da gente começar a nossa aula, né, vamos fazer alguns acordos básicos para que a gente tenha um bom desempenho, né, para que as coisas funcionem muito bem. Então, pessoal, primeira coisa, quem tiver jogado no sofá, deitado na cama, vamos levantar, vamos para uma mesa, né? Pega o caderno, né? Vocês estão com saudade de ouvir essa frase, pega o caderno, porque é importante vocês estarem sentados com a postura adequada, com o material que vocês precisam para tirar as notas importantes, vocês precisam anotar as partes principais da aula, né? Depois vocês podem rever os vídeos, né? Incrementar essas anotações. Isso levando também em consideração aqueles alunos que falam que são muito auditivos. Não, professor, eu escuto e eu aprendo tudo. Isso é maravilhoso, eu acho que é muito bom que você tenha essa facilidade, mas você também tem que lembrar que você precisa desenvolver e praticar a sua escrita, né? Então não vamos abrir mão de uma coisa que você vem trabalhando e já aprendeu aí há tanto tempo, né? Vamos continuar desenvolvendo, tá bom? Então, acordo feito, todo mundo sentado direitinho nas suas cadeiras, postura. Vamos então dar sequência aí, vamos começar a nossa aula, tá? Nossa aula vai ter duas partes. No primeiro momento, a gente vai fazer uma retomada de alguns pontos principais da Idade Média. Aí a gente vai abrir um pouco para vocês tirarem algumas dúvidas, né? O chat está aberto, algumas questões relacionadas a isso. E aí a gente vai entrar na crise do feudalismo, né? Vamos abordar também aí a crise do século XIV e vamos ver o que vai acontecer, né? Tranquilo? Então vamos dar sequência então na nossa aula. O tema da nossa aula é Baixa Idade Média, a crise do feudalismo, renascimento comercial urbano e a crise do século XIV. Parece que é complicado, que é muita coisa, mas a gente vai um pouquinho de cada vez, vocês vão ver que nem é tão difícil assim, vocês vão terminar até gostando, tá? Vamos lá então. Ó, algumas habilidades importantes que nós vamos trabalhar nessa aula, o que vai ser? Ó, interpretar alguns processos de transformação histórica, tá? Analisar as formas como a circulação de cultura em diferentes momentos vai acontecer na nossa história e compreender a gênese e a transformação de diferentes organizações territoriais, como que as coisas vão mudando, né, e se transformam, tá? Tranquilo? Vamos ver nosso objetivo aqui então, tá? Revisar, como eu falei para vocês no começo da aula, alguns pontos importantes da Idade Média, um período bem extenso. Se vocês olharem aí, 1000 anos praticamente, do século V ao século XV, e as transformações que vão acontecer durante a Baixa Idade Média, que é a nossa parte principal aí na aula, tá? Então vamos começar revisando alguns pontos a respeito da Idade Média e do feudalismo. Para começar, pessoal, a gente vai aqui, ó, mostrar para vocês como que a gente faz uma divisão didática do período medieval. Como eu falei para vocês, ele é muito extenso, né? 1000 anos. Então, para uma facilidade do nosso aprendizado, o pessoal aqui de história, né, nós separamos em duas partes, a Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período em que as estruturas sociais elas vão se tornar mais cristalizadas, né? A gente vai falar que o feudalismo ele vai se desenvolver de uma forma plena. E a partir da Baixa Idade Média, é aquilo que a gente vai ver quando começam a ocorrer pequenas mudanças sociais num longo período de tempo, tá? Isso é sempre bom ter em mente, não são mudanças rápidas, são processos contínuos de transformação que levam séculos. E essas transformações vão levar à crise do feudalismo, tá bom? E a desestruturação desse processo aí, que é a Idade Média, a gente vai entrar na Idade Moderna posteriormente, tá? Então, tranquilo, dessa divisão aí. Vamos falar então um pouco do feudalismo, tá bom, gente? O feudalismo, ele é um sistema político, social e cultural, tá? Ele é uma característica europeia, ele vai acontecer lá na Europa, tá bom? Esse feudalismo, ele tem uma duração extensa e um ponto importante é a gente entender que ele tem várias regionalizações, ele não é algo fechado, rígido,
vamos ter o feudalismo de uma forma, na Península Ibérica ele vai ter uma característica ali na França, uma na Inglaterra e assim por diante. Cada região da Europa tem a sua própria especificidade, né, suas características, mas a espinha dorsal, né, a estrutura que vai guiar isso tem um ponto em comum em quase todas elas, tá? A palavra feudalismo tem origem no termo feudum, né, que remetia aí a um benefício que normalmente era cedido, que eram grandes porções de terras normalmente dentro da nobreza, de um nobre mais poderoso, com muito mais terra, cedendo esse benefício aí para um nobre que teve algum grande ato de guerra, né, ou fez alguma coisa valorosa, alguma coisa importante, tá bom? Vamos continuar aqui então, ó. Pontos importantes para a gente ter o início dessa Idade Média, né? A gente tem algumas situações, tá? Primeira delas são as invasões bárbaras. Mas invasões bárbaras de quem? Aonde, Caio? Presta atenção, gente. Invasões bárbaras vão ocorrer principalmente contra o Império Romano, tá? O Império Romano, que tem uma longa duração, né? Roma é uma civilização que dura um bom tempo. Ela passa a ser invadida, né, no seu final, ali na crise do Império, por uma série de povos. E quem que os romanos chamavam de bárbaros? Esse é um conceito interessante que vale a pena a gente trabalhar ele. Para o romano, um bárbaro era basicamente todo mundo que não fosse um romano. Quem não falasse a língua dele, quem não tivesse as práticas que ele tinha, os hábitos dele. Então, tudo que fosse estranho a ele, ele classificaria como um bárbaro, tá bom? Então, esses povos bárbaros, eles passam a invadir Roma, Roma já está enfraquecida. E qual que era a característica principal desses povos? Eles são povos guerreiros, que vivem muitas vezes o quê? De saquear, tá? Então, um povo guerreiro que vive do saque, o que ele vai fazer? Ele vai, normalmente, atacar as principais cidades, os principais centros urbanos, porque são os lugares onde se aglomeram as riquezas, né? Onde você vai ter mais recursos, que vai ser mais interessante. Então, as grandes cidades romanas passam a ser invadidas. Isso vai fazer, pessoal, um movimento de migração. Então, as pessoas que estavam na cidade começam a fugir dessas cidades, começam a sair. É um êxodo, né? Eles vão fugir para o campo. E isso vai levar a esse nosso tópico número 2, que é a clientela e o colonato, tá bom? O que vai ser a clientela e o colonato? Tem duas coisas que vão casar aqui. Um são as invasões bárbaras. Outro tem também a ver com a crise do final do Império Romano. Eles dependiam muito do trabalho escravo. Com o fim desse trabalho escravo, precisava de mão de obra para trabalhar nessas terras. Então, de onde vai vir essa mão de obra? Dos camponeses que não tinham emprego, normalmente moravam nas cidades. Então, o que acontecia? Esse camponês, ele recebia uma porção de terra de uma pessoa, de um senhor que era bem rico, né, tinha bastante terra. Esse senhor, ele dividia essas terras entre vários camponeses. Esses camponeses nessas terras iam produzir, tá? E parte dessa produção seria cedida a esse senhor. Então ele paga a terra dele com a produção dele, né, com parte da produção. Fora a produção, esse camponês também, ao longo do tempo, também vai ter que pagar depois algumas séries de impostos, alguns custos aí, que aí depois a gente pode retomar numa aula mais específica disso. Aqui é só para a gente fazer relembrar um tópico, tá? Então, a clientela e o colonato é essa estrutura romana que vai incentivar essa migração para o campo, tá? Uma estrutura também que vai influenciar bastante é uma influência germânica, tá? Presta atenção aqui no termo germânico, porque o germânico aqui dos romanos, ele não é necessariamente o pessoal hoje só da Alemanha, eles vão categorizar vários povos de germânicos. E esses povos, quando Roma estava em crise, esses povos começam a ser absorvidos pelo Império Romano. E quando eles são absorvidos para fazer a defesa ali das fronteiras, tá? Eles trazem os seus hábitos. E um desses hábitos, pessoal, era o comitatus e o beneficium. O comitatus, pessoal, ele é uma relação horizontal. Ela acontece entre pessoas do mesmo grupo social, normalmente entre guerreiros. Então, um chefe guerreiro, ele cede uma porção de terra, que ele não ia ter condições de defender todo o território, a um guerreiro importante na tribo, como falei, que teve um grande feito militar. Esse guerreiro, em troca desse benefício, o que ele vai fazer? Ele jura lealdade a esse líder militar. Tá? Então, se alguém atacar esse líder militar, esse guerreiro que recebeu esse benefício em forma de terra vai auxiliar esse líder
no combate, tá bom? E vice-versa. Então, uma relação de responsabilidade mútua, né? Eu tenho deveres e eu tenho obrigações a cumprir, né? Então, o comitatus e o benefício vai também ser uma das causas da Idade Média. O desmembramento do Império Carolíngio também. O Império Carolíngio ele vai ser aí provavelmente uma das últimas grandes estruturas estatais, estatais não, perdão, de estados mais consolidados dentro da Europa, antes desse poder estatal, desse poder se esfacelar, se espalhar na mão de vários nobres, tá? Então a gente tem o Império Carolíngio que tem uma boa duração. Quando esse império ele se desfaz, o que acontece? Essa prática do comitatus e do benefício. Então os nobres eles começam a repartir as terras deles. Então o rei separa a terra deles entre os nobres e os nobres entre outros nobres e assim por diante. Um ponto importante que vocês têm que sempre lembrar disso é que, por exemplo, vamos imaginar que eu sou aqui um rei e eu vou ceder um pedaço de terra para a professora Cléo, que veio aqui mediar para a gente. Eu cedi um pedaço de terra para ela vai me ajudar com todos os guerreiros dela, e assim como a gente já falou. Porém, se a professora Cléo dividir a terra dela entre outros guerreiros, a lealdade desses outros guerreiros não está comigo, está com a professora Cléo. Então a gente vai vendo o poder central, né, como eu falei, uma estrutura sólida de Estado, se espalhando na mão de várias pessoas dentro da Europa. Isso é um ponto importante para a gente entender, é uma das características principais. Outro ponto também que a gente pode falar aqui é a hegemonia muçulmana no mar Mediterrâneo. Eles vão controlar o mar Mediterrâneo por um bom tempo, tá? Eles vão dominar ali a questão do comércio naval, eles não só vão controlar o mar Mediterrâneo, como eles também vão ocupar uma parte da Europa, eles vão chegar ali às portas da França, né? Vão ser derrotadas na famosa Batalha de Poitiers, né? Que também cabe depois uma outra aula bacana para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vamos falar então agora das características centrais desse processo aí, né, da Idade Média. Como a gente já falou, poder político descentralizado, tá? Então você não tem uma estrutura forte de governo, ele vai estar separado na mão de vários nobres. Uma sociedade estamental. Pessoal, sociedade estamental é um ponto importante de entender. O que é essa sociedade estamental? É uma sociedade dividida em grupos sociais que têm uma mobilidade bem baixa. Tá? E o que define normalmente essa sua posição social? O que vai ser? O nascimento. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo slide. Eu vou só fazer uma introdução. A influência da aristocracia rural, como a gente já falou, né, o poder dividido entre vários nobres no interior, né, as cidades elas começam a se esvaziar muito, né, então a população vai ser bem rural. A economia natural é um outro ponto importante também, né, não tinha essa visão de se obter o lucro, tá? Baixo uso de moeda, então pense o seguinte, cada senhor que recebia um pedacinho de terra, esse pedacinho de terra funcionava de forma autônoma, independente. Então era difícil você ter uma moeda que unificasse todos esses diversos feudos. Então o que acontecia? Não se usava tanta moeda, né? As relações comerciais eram principalmente baseadas na troca. Não quer dizer que eles não sabiam o valor do ouro, das pedras preciosas. Eles sabiam que aquilo era importante, mas as relações comerciais fundamentadas principalmente na troca, tá? Poder centralizado, economia natural, pouco. O comércio, consequência, pouco desenvolvido por causa disso também, né, gente? Difícil, várias moedas, não tem alguém também que faça a segurança dessas estradas. Mão de obra servil, que são esses camponeses que vão estar no campo, eles são aqueles que trabalham, né? Eles vão ter essa função aí muito importante. E número 8, a forte religiosidade. Gente, esse é um ponto aí central mesmo. A gente não consegue pensar Idade Média sem pensar religiosidade, tá? A fé é uma característica muito importante, existia assim, muita fé, tá? Não conseguimos pensar sem a influência da Igreja Católica, tá bom? Então, vou comentar a organização social um pouco da economia e a gente abre para algumas perguntas. Como eu falei para vocês, é uma sociedade rural, tá? Dividida em 3 estamentos. Facinho para a gente decorar. O clero, ou seja, a igreja, são aqueles que rezam, tá? A nobreza são aqueles que lutam,
Qualquer filme de Idade Média, vocês vão ver os nobres lá, ou eles vão estar se matando na guerra, ou se matando lá naqueles torneios, né? Eles gostavam de guerra, era o que eles faziam. E os camponeses são aqueles que trabalham. Então, quase todas as funções que não sejam guerra, no caso, e igreja, são os camponeses. Ah, mas não tinha camponês no exército? Tinha, tá? Mas os principais cargos, as figuras mais importantes, majoritariamente são pessoas da nobreza, tá? A economia, como a gente falou, ela é basicamente agrária, tá? Durante a Idade Média, eles vão ter uma produção aí autossuficiente, tá bom? Ou seja, eles não procuram produzir excedentes, eles não querem produzir material para troca. Não, ó, eles estão lá vivendo no seu feudo, de boa, tranquilo, bonitinhos. Eles não querem produzir um monte de excedente, por quê? Se eu fizer muito excedente, eu vou chamar a atenção desses povos que gostam de invadir. Então, ó, a gente vai ficar aqui, ó, na nossa, a gente produz o que precisa, tá? Tranquilo, passou o inverno, a gente segura a onda. Economia natural, que não visa o lucro, tá? É um ponto importante. Por que essa economia não visa o lucro, tá bom? Eu falei para vocês da religiosidade da Igreja Católica ser muito importante. A Igreja Católica, por muito tempo, ela vai condenar duas coisas que dificultam muito o comércio, que é o quê? O lucro, tá? Eles falavam de preço justo, né? Você não pode ficar abusando, tá bom? E também eles eram contra o empréstimo de dinheiro a juros. Então isso dificulta muito o desenvolvimento de uma economia dentro dos padrões assim mais modernos como a gente pensa, né? Então não vai ser tão forte, tá? E mais uma vez ali, ó, autossuficiente, que são basicamente produzir aquilo que era necessário para sobreviver, tá bom? Vou abrir um minutinho aqui para vocês mandarem as perguntas para a professora Cléo. E aí a gente conversa um pouco a partir das dúvidas de vocês. Eles mandaram algum? Tem perguntas? Não, só tem assim, quando vai dar denominação de feudo, aí vários escreveram, Jean dividir economicamente, Moisés dividir conforme as características comuns, Iago classificar por características, Nicole organizar. Então, né, dentro dos próprios conceitos, eles caracterizaram o que é um feudo. Ah, então, tranquilo. Então, acho que ficou bem claro essa parte da aula, essa explicação, tá ok? Então, vamos dar sequência aqui. Vamos falar, então, um pouquinho agora da Baixa Idade Média e da crise do feudalismo, tá? Vamos retomar aquilo que a gente falou no começo da aula. São processos extensos, longos, tá? São mudanças que não acontecem do dia para a noite. Eles não desligam uma chavinha e ligam outra. Eles levam um certo tempo. É complicado, tá? Pense o seguinte, a vida de vocês é assim. A gente, no começo do ano, é uma pessoa, no outro é outra, né? A gente vai se transformando. Então, vamos começar a falar das causas dessa crise da Idade Média, tá bom? Uma das causas principais aqui que a gente colocou, eu enumerei algumas, são as cruzadas, tá? As cruzadas, elas, acima de tudo, como eu falei para vocês, pessoal, a Idade Média, ela é muito ligada à religião. Então, a cruzada é, antes de mais nada, um movimento de fé. Os guerreiros europeus, eles vão se unir para tentar livrar a Terra Santa daquele povo lá, os árabes, os muçulmanos, que eles consideravam os infiéis, tá? Então eles vão direcionar esforços muito grandes para isso, tá? Então a guerra de reconquista de Jerusalém vai ser extremamente importante nessa motivação. Mas existiam outros motivos também, tá? Eles tinham um excedente populacional que estava aparecendo, então eles precisavam ocupar essas pessoas, tá bom? O interesse também de entrar em contato com novas mercadorias aí do Oriente. Essa estrutura, pessoal, as cruzadas, vai levar ao enfraquecimento desse sistema feudal. De que forma? Essas cruzadas vão girar em torno principalmente das figuras reais, dos príncipes, dos reis, tá? Um rei bem importante que a gente pode lembrar aqui é o rei Ricardo Coração de Leão, que aparece às vezes na história do Robin Hood, né? Então, as cruzadas giram em torno de figuras políticas que vão ser fortes. Então, se a gente fala de um período de enfraquecimento do poder dele espalhado, de repente começam a aparecer figuras que agregam poder e que se tornam importantes, e isso já leva ao enfraquecimento do feudalismo, tá? Outro ponto é a gente precisa entender que o caminho que leva os guerreiros para as cruzadas é o mesmo caminho, pessoal, que vai trazer mercadorias. Pense o seguinte, como que funcionava a ida para as cruzadas?
Normalmente, eles iam ou por barco ou a pé até a cidade de Constantinopla, que ali ainda pertencia aí ao Império Bizantino, que é o Império Cristão. E eles paravam em Constantinopla, e quando eles chegavam em Constantinopla, eles iam olhar o quê? Uma quantidade enorme de produtos que tinham se tornado extremamente raros e difíceis de encontrar na Europa. Produtos que vinham do Oriente. Constantinopla está num dos pontos da Rota da Seda, que é uma grande rota comercial que sai ali da China e chega até ali em Constantinopla. Para quem está em dúvida onde é Constantinopla, que é um nome diferente, é a atual cidade de Istambul, tá? Na Turquia. Ela fica bem ali na ponta, já perto da Europa, tá bom? Então, esse caminho que leva os cruzados, imagina que você tem um barco, você está levando os cruzados para lá. Você chega lá em Constantinopla, você olha assim, poxa, cara, que tempero diferente, que roupa bacana, o que eu faço? Eu pego e compro essas coisas e vou levar para vender na Europa. Isso vai levar um reaquecimento do comércio. Vão chegar produtos, como vai estar ali, ó, especiarias do do Oriente pelo mar Mediterrâneo, tá? Vai reaquecer esse comércio. A gente nunca pode falar que não tinha comércio, só era baixo, tá? E o enfraquecimento da nobreza também, porque ela vai se endividar bastante, tá? Custa caro você cruzar a Europa, seja a pé ou de barco, levando um exército com você para ir lutar. E chegando lá, você tem que manter esse exército. É tudo muito caro. Essa nobreza, ela vai se enfraquecer, ela vai gastar os recursos que ela tem para fazer essas cruzadas, tá bom? Então, vamos falar mais algumas coisas aqui. Lembra que a gente começou falando do feudalismo ser um modelo autossuficiente que não visa a produção de excedente? Isso começa a se transformar justamente porque a gente vai mudar a forma de fazer as coisas, tá? Vai ter uma melhora na tecnologia na hora de produção. Então, por exemplo, eles passam a usar o arado de ferro, tá? O arado de ferro é um ponto importante. Por quê? Ele é mais resistente, ele dura mais, ele é mais eficiente. Outro ponto também que é bacana de saber, pessoal, é o sistema de cultura em 3 campos. Então, enquanto um está plantando, o outro eu estou colhendo, o outro está descansando. Então, eu sempre deixo um pedaço de terra descansando. Isso vai aumentar o rendimento da terra. A terra, ela tem uma quantidade que ela aguenta de produção. Se ela não descansar, ela vai ficar exaurida, tá certo? O arado de tração animal. O arado de tração animal ele já existia, ele foi aperfeiçoado com arado de tração animal pelo pescoço, tá? Vai melhorar ainda. Então você tem um arado de ferro puxado pelo animal, né? Normalmente um boi ou um cavalo específico para isso, e ele é mais eficiente na hora de fazer o seu trabalho na terra, né? Ele vai mexer a terra, né, para entrar um ar, para ficar uma produção melhor, tá bom? Outro ponto importante, gente, é a difusão dos moinhos movidos a vento ou a água, né? Eles são tão importantes que eles vão até aparecer lá no Dom Quixote, né? Os inimigos do Dom Quixote que ele vai lutar contra são os moinhos, tá bom? Com tudo isso acontecendo, qual que é a consequência? Se você tem mais comida, você vai conseguir ter mais população, tá? Aumento da produção leva um crescimento populacional. A situação está mais tranquila, está mais agradável. Pô, mas está tudo bem porque tem crise. Vamos chegar lá, fica calmo. Bom, renascimento comercial e urbano são todas coisas, pessoal. Isso é um ponto, eu já vou frisar muito isso, que caminham juntas, elas não são separadas, todas essas mudanças são lentas, levam séculos, tá? Por isso que a crise da Baixa Idade Média leva 5 séculos, tá? O que acontece? Com essa maior produção de alimentos, a vida que era muito difícil na cidade, porque na cidade você não tem muito espaço para plantar, né, para produção agrícola. Essa produção tem que vir do campo. Isso permite o quê? Uma maior quantidade de pessoas vivendo nessas cidades. Isso permite que as pessoas comecem a migrar do campo para os centros urbanos. Tá? Isso vai levar a um reaquecimento do comércio. As cidades começam a ficar mais vivas. Tá bom? Outro ponto importante que vai acompanhar tudo isso são as feiras medievais. Lembra que eu falei para vocês que a rota que ia com soldados cruzados também voltava com as mercadorias? Isso vai gerar uma série de feiras comerciais. Tá? Os comerciantes eles vão se encontrar em determinados locais e lá eles vão promover as trocas, tá bom? Feiras que vão ter duração aí de algumas semanas até alguns meses em diversas regiões da Europa. Isso vai aumentar um reaquecimento, tá bom? Do comércio. A chegada dos produtos do Oriente, como eu falei. Tranquilo?
Vamos lá, tem mais algumas coisinhas para a gente falando aqui, ó. Vão surgir também nas cidades as corporações de ofício, tá bom? Que são associações de profissionais. Então, se eu sou um camponês e eu chego na cidade, eu quero trabalhar ali como um artesão, né? O artesão é aquele cara ali, o ferreiro, o pintor. Uma corporação de ofício, se eu quero trabalhar nessa cidade, eu tenho que me filiar a uma delas. Se eu não me filiar, eu não posso. Então, elas são importantes, porque elas vão também organizar e aumentar essa produção, né? Vai ser uma produção artesanal, mas você vai ter um mestre, tá? Esse mestre vai ter seus auxiliares, todos divididos numa hierarquia, cada um vai aprender alguma coisa dentro dessa produção de acordo com a posição dele. Então, vai ter um melhor desenvolvimento nessa produção. E se pense o quê? Vou fazer um produto porque eu preciso trocar ele, né? Outro ponto importante vai ser o surgimento da burguesia. Pessoal, burguesia aqui ainda não é aquela coisa que a gente conhece da atualidade, né? Aquele conceito. Por que burguesia? As cidades que começam a surgir, elas recebem o nome de burgos. E esses burgos, normalmente, eles ficavam próximos a algumas feiras, né? Ou dentro mesmo de alguns feudos. E esses burgos começam a prosperar. E essa burguesia, que é o povo que mora no burgo, eles precisam do quê? Eles precisam da sua autonomia em relação ao senhor das terras. Então, esses burgos eles começam a ter alguns atritos com esses senhores. Eles precisam comprar a sua carta de liberdade, né, para eles poderem comercializar, tá bom? Para eles serem independentes, não estarem sujeitos à lei daquele feudo. Tá? Vamos falar brevemente aqui, ó, o século XIV tem alguns pontos importantes para a gente fechar isso e abrir para algumas perguntas. O século XIV, a gente pode lembrar um pouco aí dos cavaleiros do Apocalipse, né? Fome, peste, guerra e morte, com certeza, vai ter bastante morte. Se o período aí, ó, do século X, esse período do século X ao XIII, gente, ele tem um crescimento populacional, vão aumentar a quantidade de cidades, tá? Esse período também ele vai ter uma série de problemas muito grandes, tá? Que vão influenciar muito nessa crise dessas estruturas feudais. Então vamos começar a falar um pouco desses problemas, tá bom? Vamos falar primeiro da peste negra. Lembra que eu falei para vocês que os navios vão para o Oriente, lá na cidade de Constantinopla, e eles vão com os cruzados, voltam com mercadorias? Eles também voltam com alguns passageiros indesejados, tá? Que são os ratos. Vários ratos vão voltar, e esses ratos que vêm lá do Oriente, eles trazem consigo o quê? A pulga, e essa pulga aí, ela tem um problema que ela causa uma doença muito grave, tá? Essa doença vai ser a peste negra ou a peste bubônica. Para vocês terem uma ideia como essa doença é grave, ela vai matar, gente, quase 1/3 da população europeia, são 25 milhões. Olha esse mapa aí, quantas pessoas vão morrer, olha como ela se espalha rápido, tá? E ela é transmitida pela pulga dos ratos, tá bom? Essa pulga ela vai transmitir, ela tem uma bactéria, ela vai transmitir para as pessoas. Por que a pulga vai transmitir isso para as pessoas? Gente, uma outra característica que a gente pode falar desse período é que as condições sanitárias elas são terríveis, tá? Então, o ser humano convivia muito com os ratos. Por quê? Porque as cidades elas eram imundas, tá bom? Eram muito sujas. Então o cara ia dormir, ele acordava de repente com aquele beijinho na orelha, ele olhava, estava o Mickey mordendo a orelha dele. Complicado isso, né? Então o contato intenso, não ter uma qualidade sanitária decente, isso vai aumentar muito a quantidade dos ratos, tá? E esse convívio com os humanos vai levar à proliferação. Para vocês terem uma ideia de como a peste negra é letal, ela chega num ponto que ela só não se amplia mais porque se criam vazios populacionais, as pessoas morreram, então não tem como ter essa transmissão, tá bom? Então a peste negra é um ponto importante, tá? Guerra dos 100 anos. Gente, a Guerra dos 100 anos, ela dura até um pouquinho mais de 100 anos, tá? Mas é um ponto também importante. Lembra quando a gente começou falando peste, guerra e fome, tá? Peste, guerra e fome. Vamos falar então da guerra, a Guerra dos 100 anos. Vai ser um conflito aí entre França e Inglaterra, tá bom? Tem até alguns filmes nas plataformas digitais falando desse conflito, né, de como ele começa, bem legal. Entre França e Inglaterra. Basicamente, pessoal, a disputa gira em torno de duas coisas. O trono francês, tá? E outra coisa que também está na disputa é a região de Flandres, que é um importante centro comercial, tá bom? O conflito ele vai ter várias fases. Num primeiro momento,
A Inglaterra ela vai sair muito bem sucedida no conflito, ela vai conseguir impor várias derrotas para o exército francês, eles vão ocupar boa parte da França, tá? Bastante mesmo, chega a passar dos 70% do território francês. E essa guerra ela vai ter alguns momentos também de trégua, né? Porque o território não consegue suportar. Como assim, professor? Imagina, tá tendo uma guerra. Quem que vocês lembra que eu falei para vocês que o exército tem os nobres, mas tem os camponeses? Se o camponês está na guerra lutando, quem que está plantando e colhendo? Não dá, a gente precisa de uma trégua. E outra, dentro disso tudo, a gente tem a peste negra. Então, ou o cara planta, ou ele vai para a guerra. Ou o cara também não vai ter lá, não vai ter mais o cara, ele morreu, ele pegou a peste, tá? Então, a Guerra dos 100 Anos ela vai alternar entre momentos de paz, entre momentos de conflito, tá? Os ingleses, como eu falei, eles vão se dar muito melhor no começo, porém tudo muda de figura graças a essa pessoa aqui, ó, Joana d'Arc. Joana d'Arc ela vai ser fundamental, tá? Ela vai conseguir, pessoal, mobilizar, fazer uma grande mobilização popular e ela vai ser a figura central aí para que os franceses consigam expulsar os ingleses do território francês, tá? Ela é muito importante. E quando você ficar aí reclamando, poxa, minha vida é muito difícil, está tudo muito complicado. Joana d'Arc, quando começou a fazer isso, ela ainda era adolescente, tá? Pensa nisso. Acho que ela tinha 15 ou 16 anos quando ela vai começar a ajudar o exército francês a lutar contra os ingleses. E você reclamando de lavar a louça, né? Então pensa melhor nas suas dificuldades. E no final, lá no ano de 1453, a França consegue finalmente derrotar e expulsar os ingleses. Isso é muito importante para a França porque vai gerar um senso de união e vai facilitar a formação do país França, tá? A questão da rivalidade com os franceses gera um sentimento de um inimigo comum e um senso de unidade, tá? Vamos lá, então, agilizar aqui que a gente tem que correr. As Jacqueries, outro ponto que vai acontecer. Lembra que eu falei para vocês? Está tendo a peste, está tendo a guerra. Os camponeses estão lá trabalhando, né? Quem não está na guerra ou morreu da peste está trabalhando. Só que os senhores, donos das terras, continuam cobrando as coisas da mesma forma de antes. Isso vai gerar uma série de atritos, porque esses camponeses não têm como atender essa demanda. Porque se antes ele tinha uma família de 10 pessoas trabalhando lá para fazer a produção rural, metade foi para a guerra, uma parte morreu de peste. Não tem como eu manter essa produção. Então, fica muito difícil. A gente começa a observar uma série de revoltas que vão acontecendo entre o campesinato ali por toda a Europa. E em destaque aqui a gente chama elas de Jacqueries por causa de uma revolta camponesa francesa, tá? E elas vão ser justamente contra os senhores, e elas vão aumentar ainda mais a situação problemática. Viu como esse período ele é realmente uma grande crise, né? Muito complicado, tá bom? Que mais? Acho que voltamos, só veio aqui uma parte que eu acho que eu pulei. Ali, pessoal, desculpa, a Guerra das Duas Rosas, ficou faltando. A Guerra das Duas Rosas ela vai acontecer na Inglaterra, entre algumas famílias nobres, para uma disputa de poder. O final da Guerra das Duas Rosas tem como consequência a unificação do trono inglês também, tá? Que vai gerar aquela rosa vermelha e branca, bem legal. E o início daquele processo do que a gente vai conhecer mais para frente, do absolutismo inglês, tá bom? Então, gente, de uma forma geral, esses são os pontos da crise do século XIV: fome, peste, guerra, tá? Algumas características centrais aí da Idade Média. E agora eu vou abrir o tempo para vocês formularem algumas perguntas, tirarem algumas dúvidas relacionadas ao tema aí da nossa aula. Eles mandaram alguma coisa? Não tem perguntas, sinal que entenderam bem. Tenho certeza que entenderam, né? Foi muito claro, né? O professor foi bem objetivo, então acredito que nem vai ter perguntas. Bom, então, pessoal, já que não temos perguntas, eu gostaria de frisar alguns pontos que eu acho que são bem importantes quando a gente pensa nesse período, tá? Pontos centrais da Idade Média. Eu sei que eu falo muito ponto central, mas é que realmente tem alguns. Vamos lá. Sempre, quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que falar de forte religiosidade. Essa religiosidade ela é tão forte que ela vai se estender e vai ser uma característica por muito tempo na vida humana, tá? E vai durar por um bom tempo.
Outro ponto que eu acho que eu acabei não comentando direito com vocês, gente, é que a Igreja Católica, ela é de fato a estrutura mais sólida durante o período medieval. Enquanto os nobres e os grupos ali, eles vão dividir o poder entre si, a Igreja ela começa a agregar poder, ela passa a ser a grande estrutura política, tá? A Igreja ela não só vai ser uma estrutura política, como também vai ser a grande produtora de conhecimento, de arte, de cultura da Idade Média. Todas as obras medievais elas vão girar principalmente em torno do tema religioso, tá? A Igreja vai ser também uma das grandes donas de terra da Europa. Ela vai ser muito poderosa, a Igreja Católica, e ela vai construir esse poder aí ao longo dos anos. A questão, gente, é que todas essas mudanças que a gente está falando, elas levam tempo. Então, ó, a religiosidade é um ponto, a sociedade dividida em estamentos, ela é um ponto muito importante de entender também. Não tem quase mobilidade social, ela é muito baixa, tá? Então, como que eu sou definido nessa sociedade? Pelo meu nascimento, tá? Como que eu sou nobre? Eu tenho que nascer de pais nobres. Outro ponto importante a respeito da nobreza é que esse título de nobreza, normalmente ele é passado de pai para filho, tá? Isso é um ponto central. Então, se um nobre tem 2 filhas, provavelmente ele vai estar numa situação complicada. Falando de nobreza e igreja, vale a pena lembrar que, ó, se um nobre tem alguns filhos, ele tem 2 filhos, vamos imaginar, o filho mais velho herda o título dele de nobreza, enquanto o segundo filho, ele também precisa ter uma ocupação. Normalmente, esse segundo filho, ele vai fazer o quê? Ele vai participar da igreja. Então, quando a gente fala de igreja católica, a gente tem que sempre lembrar que uma parte dessa igreja católica, ela vai vir diretamente da nobreza, tá? A nobreza vai ser aí estruturada e formada, perdão, a igreja vai ser estruturada também por parte da nobreza. Falei certo, né? Desculpa. E o clero, a gente vai chamar de alto clero e baixo clero. O alto clero vão ser os cargos principais ocupados por esses nobres, e o baixo clero vão ser aqueles outros padres, né? Religiosidade, peste negra, Jaquerie, Guerra dos 100 Anos. Eu acho que, de uma forma geral, a gente conseguiu aqui explicar bem legal assim essa crise da Idade Média e essas características aí que levam um bom tempo para acontecer. Consequências do fim da Idade Média, a gente vai ver a gênese do capitalismo, tá? Esse modelo do capitalismo ele vai aparecer ao final da Idade Média, com o aquecimento da economia, a necessidade do comércio. Esses burgos, esses comerciantes, eles que vão fomentar muitas vezes a formação dos estados nacionais, ou seja, dos países. Por quê? Porque eles querem garantir um comércio seguro, eles querem garantir um comércio próspero. Se eu tenho um país unificado, sólido, eu consigo ter um exército nacional, eu consigo ter um governo que faz obras, ou seja, eu vou ter uma estrada que vai facilitar o trânsito de mercadorias e o trânsito de pessoas, tá? Então, a gênese do capitalismo e o surgimento dos estados nacionais são pontos importantes do final da Idade Média, são suas consequências. E, claro, muitas dessas coisas vão se permanecer por muito tempo, tá? Acho que, de uma forma geral, é isso. Nenhuma pergunta? Só um aluno colocou Guerra Fria, comunismo, né? Mas isso é no século XX. Está um pouco fora de contexto. Adiantou bastante. Vamos chegar lá um dia no conteúdo, tá? Então, acho que é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, validar mais uma vez a importância de vocês terem uma rotina de estudos, de se organizarem, terem o lugar de vocês verem suas aulas, tá? Não espera a aula começar para vocês começarem a se organizarem. Tem lá o cronograma no site do Centro de Mídias, usem esse cronograma, tá bom? E se vocês perderem alguma coisa da aula ao vivo, tem o vídeo lá depois que vocês podem ver e anotar, tá? Não abram mão desse conhecimento e aproveitem, gente, porque vocês têm agora uma possibilidade de estudar de uma forma ainda melhor, tá? Vocês têm aulas que vocês podem rever várias vezes, tá certo? Utilizem muito bem todo esse conteúdo, tá? Até mais, boa tarde.